Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre a necessidade de rezar sempre. Infelizmente, temos colhido frutos não tão bons dessa pandemia que estamos saindo. Enxergamos pessoas, muitos de vida dentro da igreja, ainda afastadas, ainda não retornaram para a sua vida de oração, de intimidade com Deus. Houve um esfriamento na fé. A oração, meus irmãos e irmãs, é essa que nos sustenta, essa que nos põe em diálogo com o Pai, com Deus. A oração nos aproxima de Deus e nos aproxima uns dos outros, como nos mostra as leituras que ouvimos nesta liturgia, a partir de dois exemplos de personagens que aqui aparecem como modelos de uma oração perseverante e insistente. Na primeira leitura, nós ouvimos Moisés, que pede a Josué para enviar homens para o combate, eles que estavam ali atravessando o deserto para a terra prometida. Enquanto Josué e aqueles homens combatiam, defendendo aquele povo eleito, Moisés estava no monte, com os braços erguidos, armado pela força da oração. Eles venceram, mas foi pelo poder da oração. Foi pela graça de Deus, que atuava na vida daquela gente temente a Ele. Lá no alto da colina, no alto do monte, Moisés não estava rezando sozinho. Chegou um momento em que suas mãos pesavam, colocaram uma pedra por debaixo dele e duas pessoas o sustentaram com as mãos erguidas, porque cada vez que as suas mãos desciam, o exército ia perdendo o combate, a guerra. O que isso nos mostra? Nos mostra que a pedra significa a igreja. A pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É uma prefiguração da igreja. Então Moisés está sobre esta pedra, sobre a igreja, sustentado. Ele não está sozinho, mas tem outras pessoas com ele, o sustentando na fé. Às vezes, quando estamos rezando sozinhos, nós fraquejamos, nós temos preguiça. Mas quando nós nos reunimos para rezar um terço, para rezar em comunidade, na Santa Missa, a grande ação de graças, nós estamos mais fortificados, mais animados. Então, é na comunidade que nós nos fortalecemos na oração. A comunidade, a igreja, é o lugar privilegiado para voltarmos à nossa intimidade com Deus. Se não conseguimos sozinhos, repito, é preciso buscar na comunidade esse refúgio que nos coloca diante do Pai, diante de Deus, que nos une na oração. Nos une uns com os outros e com Deus. Essa é a proposta da comunidade. Então, é nessa situação que vencem aquela batalha. Nós somos convidados, então, nas dificuldades da nossa vida, nos combates que nós temos, a nos alicerçarmos na oração em comunidade, nesse propósito. Vocês não sabem o poder que tem a nossa oração. Então, rezem com confiança. Rezem com fé. Um dos instrumentos que nos ajudam a rezar, nos diz a carta de São Paulo a Timóteo, é a Sagrada Escritura, é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. A Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça.
a fim de que o homem seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, meus irmãos e irmãs, é na palavra de Deus que nós vamos ser animados para continuar na luta contra o mal, contra as tentações, contra as dificuldades. Então, é no momento em que nós nos debruçarmos na palavra, na leitura orante, é que nós vamos sentindo esse vigor, este ânimo, que vai nos sustentando em nossa caminhada de fé. É um ânimo que vem da palavra do Senhor mesmo, que fala e que toca o nosso coração. Nós precisamos ter em mente que a palavra do Senhor é dirigida a nós. Precisamos ser tocados por ela. Não podemos sair da igreja, lermos a palavra de Deus, escutarmos a palavra de Deus de qualquer forma. Ela precisa nos tocar, ela precisa nos preencher. Então essa é a proposta. No Evangelho nós temos outro exemplo da oração insistente que Jesus fala nesta parábola, que ele conta dessa viúva. A viúva é essa pessoa necessitada da graça de Deus na sua vida. A viúva é essa mulher representada como alguém totalmente abandonado, sem ninguém. Ela tinha perdido o marido, e agora ela está pedindo justiça. Justiça. E esse juiz era injusto, mas pela insistência dessa mulher, ela alcança a graça da justiça na sua vida. Então Jesus nos questiona nessa parábola, se o juiz que era injusto, se o juiz que era injusto fez o bem, atendeu aquela mulher, ainda mais Deus, que é bom, que é Pai, que cuida e que ama cada um de nós. Como Ele não faria o bem por nós, como Ele não nos atenderia. Então é preciso ter essa confiança, rezar sempre. Não uma oração pensando que é uma mágica. A oração não é uma mágica. Deus nos atende mediante a nossa necessidade, mas no tempo oportuno, no tempo dEle. Então precisamos ter essa consciência. Precisamos rezar com insistência, mas nós não vamos vencer o Senhor pelo cansaço, não é essa a proposta. Isso não é rezar com fé. A oração feita com fé é aquela que entrega a nossa causa ao cuidado do Pai para que Ele faça o melhor por nós no tempo certo. Essa é a oração confiante, é assim que nós devemos rezar. Então, o convite é esse. Nos aproximarmos de Deus pela oração nessa confiança de que Ele nos acolherá e nos atenderá em todas as nossas necessidades. Pode demorar, mas Deus ele vai agir na nossa vida. Basta confiarmos e acreditarmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.